Olá pessoal, olá colegas e amigos do canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre antecipação de vazão após termos identificado que o rio Jacuí ele tem um grande potencial de antecipação de vazão. Então aqui nessa matéria existe o acionamento do plano de emergência. A ANEEL acompanha de perto a operação das usinas do Jacuí. O que acontece, gente? É possível operar as barragens de uma forma que amenize as enchentes, tá? E essa forma é a antecipação de vazão. Ela é basicamente o seguinte: antes que comece a chover, uns 4 dias antes, uns 2 dias, 4 dias antes, a previsão meteorológica consegue prever que vai inundar. Então, as barragens das hidrelétricas devem abaixar os níveis dos reservatórios, tá? E as eclusas devem despejar as suas hidrovias, ok? E aí, quando começa a chover, assim que os níveis dos municípios abaixo começa a atingir as cotas de inundação, as comportas das barragens devem ser fechadas a fim de fazer o acúmulo de água. Então, nessa matéria, eu tento retirar informações de como as barragens são operadas. Eu entendo, gente, que duas coisas devem ser feitas. A operação, o plano de operação das barragens deveria ser público, deveria ter um acesso público de como as barragens são operadas, tá? Eu estou tendo dificuldade de encontrar. Nesse site aqui eu até encontrei mais ou menos, só que eles usam umas palavras muito difíceis, umas coisas, um linguajar que é confuso. E outra coisa, eu entendo que na comunidade do Taquari, na comunidade do Jacuí, deveria ser ensinado nas escolas o funcionamento das barragens, tá? Então a população deveria saber como que as barragens são operadas, aprendendo já no ensino fundamental, né? É importante saber, né? As pessoas que moram nessas regiões que estão à mercê dessas barragens, as pessoas deveriam saber como que essas barragens são operadas, tá? Aí nós temos aqui, ó, foram adotadas as seguintes medidas operativas nas barragens: unidade geradora da usina em operação para reduzir o rito de elevação. Eles colocam umas palavras, gente, que começa a confundir. Então, mas dá para entender aqui, ó. Unidades geradoras da usina em operação para reduzir o rito de elevação do reservatório. Ou seja, eles manteram os geradores em funcionamento para que o reservatório não se eleve, para que o reservatório se mantenha baixo, tá? Deu para entender, apesar de ficar meio confuso, mas deu para entender. Aqui, ó, defluência da hidrelétrica Passo Real. A Passo Real é a hidrelétrica que é abastecida pelo maior reservatório artificial do Rio Grande do Sul. Só que eles usam uma palavra defluência, uma palavra estranha. O que isso significa? Que a barragem está fazendo acúmulo de água ou que ela está fazendo despejo de água. É um dos dois, não sei, né? Aí permanece reduzida. Aqui existe uma redundância técnica, ou seja, usa-se a palavra defluência e depois usa-se a palavra permanece reduzida. Então quer dizer uma redundância. Eu não entendi aqui o que se falou. Qual é a situação, né, de operação dessa barragem? Não deu para entender. A usina Jacuí operando no mínimo.
Ou seja, o mínimo possível da água passando pelas turbinas. Significa isso. Só que não é essa informação exatamente que a gente tem que ter. A gente tem que substituir esses termos por vazão nominal. Tá? Vazão nominal da máquina. É isso que interessa para nós. A vazão nominal dela. Por quê? Porque nós temos três equipamentos de vazão, 3 aberturas de vazão. São o que eles chamam ali de unidades geradoras. Então, é a afluência que passa pela unidade geradora, né? Ou seja, a água que passa pelas turbinas. Tá? Essa é a primeira. Nós temos a segunda, que é a água que passa pelos vertedouros. E nós temos a terceira, que é a água que passa pelas comportas. Então nós temos a vazão pelas turbinas, a vazão pelos vertedouros e a vazão pelas comportas. Tá? Então assim, ficou tudo muito confuso. Aqui não deu para entender muito bem o que está sendo feito. Hidrelétrica Itaúba operando a fio d'água. O que isso significa? Significa que a vazão que pssa pelas turbinas é muito próxima da vazão do rio. Aí se caracteriza a fio d'água, né? Se é exatamente isso que está acontecendo, não sei. Subestação Dona Francisca com serviços auxiliares atendidos por gerador a bateria. Gerador e bateria. Mas que coisa doida isso! Se estamos diante de uma enchente, por que nós estamos com excesso de água? Como que precisa se ligar o gerador, né? A barragem ela deve dominar completamente a seção onde ela foi instalada. A máquina deve ter domínio completo, né? Senão, significa perda de domínio da máquina por incapacidade da própria máquina de controlar o rio. Tá. Aqui, deixa eu encontrar aqui, peraí. Informação importante, eles perdem o domínio da máquina no Rio das Andas. É o que está escrito aqui. Se é verdade, eu não sei. Mas a perda de domínio de máquina é uma coisa muito séria. É uma coisa que não pode acontecer. Significa ou erro de operação da barragem, ou erro de projeto ou erro no plano de operação da barragem. Tá? Aqui, a ANEEL informou que a usina 14 de julho entrou em estado de alerta e as medidas de segurança foram adotadas. Ok. A usina está localizada no Rio das Antas, no município de Bento Gonçalves, Cotiporã. Em função da evolução e aumento das vazões afluentes e dos níveis de água críticos, a montante da barragem, concomitante com a perda de acesso das barragens, está aqui. Perda de acesso às barragens. Por que se perdeu o acesso nas barragens? Por quê? Foi a estrada que foi interditada? Ou é porque o nível da barragem está tão crítico que se aproximar da barragem se torna um risco? Tem que se saber. A barragem em ausência de monitoramento. Por que houve ausência de monitoramento? As sirenes foram acionadas. Então aqui pouca informação temos. Por que foi perdido o monitoramento? Por que houve ausência de monitoramento? Qual é o motivo? Isso é uma perda de domínio de máquina. Quando se tem ausência de monitoramento, significa que se perdeu o domínio da barragem. Tá? Então tem que saber o motivo, né?
E por que houve a perda de acesso à barragem? Por que isso? Isso é uma perda de domínio de máquina. É quando se perde o domínio da máquina. Imagina um monstro, você está controlando um monstro gigantesco e de repente você perde o domínio sobre esse monstro, os controles não funcionam mais. Então existem várias formas de perder o domínio da máquina. Seja por falha mecânica, que a gente não consegue mais movimentar as comportas, tá? Por uma falha elétrica, uma pane elétrica, ou algum dispositivo ali quebrou, uma falha mecânica, né? Então, perda de acesso e perda de... Cadê? A perda de acesso às barragens. E cadê a outra aqui? Então é isso. Perda de acesso à barragem e ausência de monitoramento é perder o domínio da barragem. Está errado. Não pode haver isso. Não pode haver a perda de acesso à barragem, tá? E nem a ausência de monitoramento. O que aconteceu? Aqui não diz o porquê. Foi a estrada que foi interditada? Ou é porque tem tanta vazão na máquina que se torna perigoso se aproximar da barragem? Eu não sei. Não diz aqui. Mas deveria ter um sistema de acesso público mostrando tudo isso, tá? Por quê? Porque as pessoas estão sendo expulsas das suas casas em decorrência de riscos oferecidos pela barragem. Então essas informações elas devem ser públicas, né? E é muito pouca informação. A gente tem que estar garimpando as informações. E a Ceram emitiu uma nota muito, assim, uma nota insatisfatória. Vamos olhar a nota da Ceram. Ó, pessoal, eu procurando a nota da Ceram, eu acabei encontrando uma reportagem aqui do Jornal Independente dizendo que seria irrisório abaixar o nível da barragem antes de uma cheia para reduzir o impacto da inundação, afirma a dirigente da Ceram. Gente, isso para uma cheia igual a de maio é verdade. É verdade, tá? Ou seja, esvaziar os reservatórios da Ceram com antecedência, para que durante as fortes chuvas feche os reservatórios, faça um acúmulo de água, isso em poucos minutos se enche. Isso é verdade, mas eu entendo que deve ser feito mesmo assim. Por acaso vai quebrar a mão? É tão difícil assim fazer uma antecipação de vazão? É algo tão difícil? E outra, por que a Ceram perdeu o domínio da barragem, como eu expliquei anteriormente? É uma outra pergunta a ser feita. Essas perguntas devem ser feitas. Por que perderam o acesso à barragem? Qual foi o motivo? Se fizessem antecipação de vazão, teriam perdido o domínio da barragem? E outra, por que a vazão nominal é feita pelos vertedouros e não pelas comportas? Que foi o que provocou o rompimento da 14 de julho. Se tivessem feito a vazão da máquina, pelas comportas de forma antecipada, mantendo a vazão pelas comportas e não pelos vertedouros, a barragem não teria se rompido, né? E outra, senhor dirigente da Ceram, se é tão irrisório assim abaixar os níveis do reservatório, por que estão expulsando as pessoas de suas casas com sirenes, né? Se é tão irrisório assim, se a participação das barragens na afluência do rio é tão irrisório, por que estão expulsando as pessoas de suas casas em decorrência de risco de rompimento? Ficou contraditório. Ficou muito contraditório, senhor Eric, diretor superintendente da Ceram, Peter Eric Wolff. As informações, elas não estão... A retórica não está boa. A retórica da Ceram não está boa. Quer ver? Existe uma contradição muito grande. Tá, outra coisa importante, gente.
abaixar os níveis dos reservatórios não é apenas da Ceram, é das 3 barragens da Ceram, as outras barragens dos afluentes do Taquari, que são barragens menores, as barragens eclusas, uma no Taquari, 3 no Jacuí, as barragens lá do rio Jacuí, todas elas em conjunto, tá? Não é apenas as 3 da Ceram. Então, todas elas em conjunto teriam um impacto minimamente significativo, mas que eu entendo que deve ser feito. E quanto menor é a enchente, mais positivo é o impacto da antecipação de vazão. Tá? Quanto menor é a enchente, mais positivo é o impacto da antecipação de vazão. Por quê? Porque o volume dos reservatórios são fixos, são volumes fixos. A variável é a quantidade de chuvas. Então, quanto menor é a quantidade de chuvas, menor a enchente, mais positivo é a antecipação de vazão. Então, eu entendo que a antecipação de vazão ela deve ser feita em todos os casos, mesmo em grandes inundações. Mesmo que seja em poucos minutos, esses poucos minutos eles podem ser decisivos para muitas situações de emergência. Ó, então aqui está, a Prefeitura de Bento Gonçalves cobra explicações da Ceram quanto a procedimentos durante as enchentes. E a Ceram emite uma nota que é mais uma salada de fruta do que uma nota, quer ver? Cadê a nota da Ceram? Tá aqui, ó. Aqui a Ceram falando, infelizmente as barragens não conseguem reduzir altas afluências. Não está correto. O correto é, em alta afluência, as barragens conseguem reduzir o fluxo apenas por alguns minutos. Mas conseguem. Por quê? Porque as barragens têm comportas. E a nota da Ceram é uma salada de fruta que não deixa a gente entender. Mas aqui, ó, mitigar os impactos, tá? E mitigar os impactos em torno do rio. Ó, pois as barragens da Ceram possuem vertedouro do tipo soleira livre. E daí? Nós não perguntamos como é feita a vazão nominal da máquina. Nós estamos perguntando se a barragem teve alguma influência na enchente. Agora, se é uma soleira livre, se é vazão por comportas, enfim, não é isso que está sendo questionado. Para que uma informação dessa? Uma informação dessa não é útil no momento. Se a vazão é feita por soleira livre, e daí? Não é isso que a gente está perguntando. Ó, e aqui, tem característica a fio d'água. Veja bem, até a barragem a maior hidrelétrica totalmente brasileira é a Monte Claro, é isso? Não, é a Belo Monte. Até a Belo Monte é a fio d'água. E ela tem um reservatório gigantesco. Só que a captação que abastece as turbinas, a vazão que é consumida pelas turbinas, também é gigantesco. Então a Belo Monte é considerada a fio d'água, mas ela tem um reservatório gigante. Mesmo assim, ela é caracterizada a fio d'água pelo consumo que as turbinas fazem em relação à afluência, né? Mas isso não significa que o reservatório não seja relevante para controle do fluxo do rio, né? E assim, ó, ficou muito esquisita essa nota, porque veja bem, se as barragens não têm capacidade de regular o fluxo do rio, que é como a Ceram está dizendo, ó, não tem capacidade de armazenamento e nem de regular o fluxo do rio. Se ela não tem essa capacidade, por que é que estão fazendo evacuação, planos de evacuação, caso haja um rompimento da barragem? Não ficou tecnicamente contraditório? Ficou. Né? Se as barragens não têm capacidade de regular o fluxo do rio,
tampouco o seu rompimento também não terá capacidade de provocar inundações nos municípios abaixo. Então decidam: ou a barragem ela não tem capacidade de regular o fluxo do rio, ou não há necessidade de plano de evacuação. Ficou absolutamente contraditório, Ceram. Absolutamente contraditório. Ou a barragem ela não oferece risco para as pessoas que estão abaixo, ou ela não tem capacidade de regular o fluxo do rio. Ou é uma coisa ou é outra. As duas não precisam, as duas não dá. Ficou contraditório. Essa nota da Ceram ficou muito contraditória. Ficou uma nota que deixou muito a desejar. Ficou uma salada de fruta. Porque se as barragens têm comportas, elas têm capacidade de regular o fluxo do rio, mesmo que seja por um breve período, né? Então eu acho que essa nota ela precisa ser atualizada. Não ficou muito claro aqui, não ficou muito bem expressado. Porque quando a Ceram está dizendo que é vertedouro soleira livre e característica fio d'água, está dizendo que não tem reservatório. E tem reservatório, mesmo que seja pequeno, mas tem, né? E quando ela diz aqui que é a fio d'água, ela está dizendo que não tem comportas. E quando ela diz que é soleira livre, está dizendo que não tem reservatório. E aqui está dizendo, ó, não tem capacidade de armazenamento. Não é verdade, é claro que tem. É claro. Vamos olhar uma imagem da barragem? Ó, aqui uma outra reportagem, a Ceram afirma que cumpriu protocolos de segurança. Sim, está correto, a culpa não é da Ceram. O que eu estou questionando é que a Ceram ela precisa de uma comunicação técnica muito melhor do que aquilo que ela expressou. Barragens com comportas, barragens com reservatório, está dizendo que não é possível regular o fluxo do rio. Olha só essa imagem. Aqui nós temos um reservatório e embaixo nós temos o rio seco. Então como que a barragem não consegue regular o fluxo do rio? E se ela não consegue regular o fluxo do rio, então não é necessário fazer planos de evacuação caso haja um rompimento ou caso entre no estado de alerta. Não há necessidade. Ficou contraditório, gente, né? Deixa eu abrir aqui uma imagem. Olha lá. Aqui nós temos um reservatório que se estende no leito do rio por quilômetros. E aqui nós temos a jusante da barragem, né? Que é um rio mais seco, né? E aqui nós temos a vazão nominal da máquina, que pode ser corrigida por comportas. Caso haja uma falha nas comportas, nós temos o vertedouro de segurança. Esse vertedouro ele não pode ser utilizado para a vazão nominal da máquina, principalmente em alta afluência. A vazão deve ser feita pelas comportas, o que não fizeram. Por isso que perderam o domínio da máquina e ela se rompeu, né? Mas assim, a Ceram não operou errado. A Ceram seguiu os protocolos, seguiu. A Ceram seguiu o plano de operação da barragem. Então eu entendo que é o plano de operação que provavelmente é monitorado pelos órgãos públicos competentes, tá? Ele é um plano que deve ser atualizado, é um plano que deve ser melhorado, né? Diante das situações, das circunstâncias, pessoas tendo que sair das suas casas, treinamento de evacuação, eu entendo que essas barragens elas devem ser melhor operadas. Elas devem ser melhor operadas. Aqui, ó, nós temos sim um reservatório, nós temos sim comportas, podemos sim regular o fluxo do rio, mesmo que seja por um breve período, mas podemos. Então a nota da Ceram, eu entendo que não foi satisfatória, porque eles disseram que não é possível regular o fluxo do rio. Não é verdade. Tem reservatório, tem comporta. Pode sim regular o fluxo do rio, mesmo que seja por um breve período, tá? Mesmo que seja por um breve período. E quanto maior é a afluência, menor é o tempo que as barragens conseguem regular o fluxo do rio. Ok, tudo bem, verdade, mas a informação correta é que deve ser repassada,
né? Então é isso, 25 minutos de vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Muito obrigado por assistir. E é isso, vamos fazer mais vídeo falando sobre esse assunto. Então o teu comentário é muito importante. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Explica o teu ponto de vista e é isso aí. Um forte abraço, valeu.